Vamos começar então com uma oração? Eu vou me ajoelhar, mas vocês fiquem como preferirem. Oremos. Querido Deus, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo mais sobre o que o Senhor tem para nós. Eu peço que o Senhor nos conceda o teu Santo Espírito e nos ajude, Pai, por favor, a entender o que o Senhor quer para que nós tenhamos saúde, para que nós tenhamos alegria e vivamos de acordo com a sua vontade. Isso é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, então, qual que é o desejo de Deus para todos nós? Deus quer que a gente esteja doente ou que a gente tenha saúde? Saúde, né? A Bíblia diz que Deus ele quer para a gente uma saúde completa. Lá em 3 João diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como que vai bem a sua alma. E alma na Bíblia a gente também entende como a mente. Então Deus ele quer que seja uma saúde completa. Às vezes a gente tem a tendência de focar só em uma parte, mas a gente precisa entender que o plano de Deus é o todo. A gente vai entender por que isso. Mas antes, é necessário nós entendermos o que é saúde de fato. Alguém gostaria de falar, dar uma sugestão? O que é saúde no ponto de vista de vocês? A saúde ela é definida como a relação harmoniosa entre o bem-estar físico, mental, espiritual e social. E não apenas a ausência de doença, como a gente acredita muitas vezes, que o fato de eu não estar doente, vou lá no médico, fiz um check-up, não estou doente, então quer dizer que eu tenho saúde? Saúde completa, como Deus realmente projetou para mim? Nem sempre. E o que é doença, então? A doença, ela aparece como uma tentativa de equilíbrio para o corpo. E quando ela é percebida dessa forma, implica não somente em tratar os sintomas, mas também mudar os fatores, ou seja, as causas que propiciaram o seu desencadeamento. Então a doença, na verdade, ela vem para nos ajudar, por incrível que pareça. O nosso organismo, opa, isso aqui está desajustado, vou adoecer essa parte aqui para que a pessoa cuide, mude o que ela vem fazendo para a gente voltar novamente ao equilíbrio. O problema é quando a gente se acostuma a apenas cuidar do sintoma. A gente não vai direto na raiz do problema, né? A gente vai ali só corrigindo, é como se fosse uma torneira que está aberta, a água vazando, e aí você está ali puxando com o rodo, não vai parar nunca de puxar com o rodo enquanto você não fechar a torneira, enquanto você não ir direto na raiz do problema. E o que Ellen White fala pra gente lá no Ciência do Bom Viver? Em caso de doença, convém o quê? Verificarmos a causa, né? Não só tratar os sintomas. E é importante a gente saber que existe diferença nas causas das doenças. A origem, né, de cada uma delas. Existem doenças de origem fisiológica, genética ou mesmo orgânica, né, que a gente chama. Existe doenças de origem mental, emocional, habitual, que está ligada aos nossos hábitos, sejam eles bons ou maus, e espiritual. E aqui a gente tem alguns exemplos bíblicos, né, para ficar mais claro isso. A doença de Jó, né, tinha a ver com uma questão espiritual, um grande conflito envolvido. Paulo também, o espinho na carne. Elias era uma questão emocional e espiritual envolvida na depressão dele. O cego de nascença, que era julgado, né, o pessoal chegava e falava para ele: você pecou ou seus pais? Mas na verdade era simplesmente a doença dele fruto de estar vivendo num mundo de pecado. Não era culpa de ninguém necessariamente. A história do paralítico também, né, que nós vemos lá na Bíblia, que Jesus fala que, Ellen White, na verdade, fala que era consequência de uma vida de pecado, né? Então, de fato, ele adoeceu por consequência do pecado. E o povo de Israel, que foi condescendente com o apetite, desejou comer aquilo que Deus não tinha planejado e acabou padecendo também por suas escolhas. Mas a maioria, percebam o enfoque, não estamos falando de todas,
a maioria das doenças, elas têm uma causa em comum. A maioria das doenças, elas são resultado de nós deixarmos de ouvir a voz do nosso Criador e passarmos a ouvir a voz de quem? Do enganador. Como assim, Nara? Vamos entender melhor o que isso significa. Quando a gente opta por esse estilo de alimentação que a gente sabe que é maléfico, ao invés daquilo que Deus projetou para a nossa saúde como um todo, nós estamos ouvindo a voz de quem? Do Criador ou do enganador? Do Criador, do enganador, certo? Quando a gente escolhe uma vida de sedentarismo, ao invés da gente fazer aquilo que Deus pediu para a gente fazer, para que nós tenhamos mais saúde, nós estamos ouvindo a voz de quem? Do enganador. Quando a gente, ao invés de descansar, fica até altas horas da noite na frente da televisão, assistindo aquilo que não edifica, muitas vezes prejudica, amaldiçoa, ao invés da gente descansar. E hoje eu falo para vocês, eu estou há 1 ano praticamente sem dormir uma noite toda, eu e meu esposo, desde que a neném nasceu. E hoje a gente vê assim como é valioso cada hora de sono. E não dá para acreditar que as pessoas desperdiçam até tarde da noite fazendo isso, quando elas teriam o privilégio, a possibilidade de estar dormindo mais cedo e desfrutando de mais saúde por mais tempo. Quando a gente passa muito tempo também nas redes sociais, seja ela qual for, ao invés de estar na palavra de Deus mais tempo com Jesus, nós estamos ouvindo a voz do enganador também. E o que isso tem como consequência? Tantos hábitos, tantas escolhas que nós ouvimos o enganador ao invés do Criador. Acontece uma crise na nossa identidade como filhos de Deus. A serpente, ela descaracteriza quem nós somos. A gente permite que isso aconteça. Ela sugere pensamentos a nós, a você, no caso, que não são seus, mas que você acata como se fossem seus. Como que isso é na prática, Inara? Essas coisas que nós vimos aqui, quando ele te sugere, ao invés de você dormir, você ir assistir uma coisa que não vai te edificar até tarde, escolhas alimentares erradas, maus hábitos, você está sendo ali descaracterizado. A serpente, ela está te enganando de que aquela escolha é melhor do que a outra que você sabe que seria para o seu benefício. E os pensamentos, não sei se vocês já pararam para refletir sobre isso, tudo aquilo que a gente pensa, que primeiro vem em forma de pensamento, depois se torna em sentimento. Então, se você cultiva pensamentos alegres, felizes, otimistas, como que você vai se sentir? Você já percebeu? Você vai se sentir alegre, feliz e otimista. Mas se você cultiva pensamentos negativos, pensamentos tristes, depressivos, você vai se sentir tal qual você pensou. E a serpente, ela usa disso para nos prejudicar. A Bíblia diz que como nós imaginamos em nossa alma, mente, assim é, de fato. A mente, ela tem um poder muito maior do que a gente imagina sobre a nossa saúde, sobre a nossa vida. E aí eu queria perguntar para vocês refletirem, que tipo de pensamentos vocês acham que a serpente sugere? Pensa na sua vida, no cotidiano, nas escolhas e as opções que você tem para fazer diariamente. Eu vou escolher isso ou eu vou escolher isso? Eu vou pensar isso ou vou pensar isso? Tente refletir na sua vida. E aqui começa uma lista de coisas que formam doença, mas que a gente às vezes nem para pensar. A gente às vezes está tão acostumado a alimentar esse tipo de sentimento no nosso cotidiano que a gente não associa que isso pode gerar doenças das mais graves. E muitas vezes nós estamos tão ligados em apenas um aspecto, né, do que causa uma doença, que a gente esquece que cultivar tristeza, pessimismo, mágoa e ressentimento, preocupação e ansiedade, remorso, culpa, estresse, raiva, espírito crítico. Já viu aquelas pessoas que criticam tudo, que tudo está ruim? Chega num lugar, já fica olhando os defeitos, critica, isso aqui não está bom, isso aqui não está bom, a pessoa está fazendo errado, se eu estivesse no lugar dela eu faria melhor, eu faria assim, assim, assado.
esse espírito julgador, crítico, perfeccionismo, né? O perfeccionismo no sentido de doença mesmo, de que as coisas têm que ser daquele jeito, se não for daquele jeito, eu fico impaciente, eu fico estressado, eu começo a descontar nas outras pessoas porque não aconteceu do jeito que eu achei que tinha de ser. Doutrinas espirituais também erradas, errôneas, né, sobre o caráter de Deus, e a visão distorcida sobre o caráter de Deus, tudo isso faz com que a gente tenha pensamentos doentios que geram sentimentos ruins, e esses sentimentos provocam doenças na gente. E outra coisa que eu esqueci de falar aqui, dúvidas também, dúvidas sobre, sabe, quando coisas ruins acontecem na sua vida e você permite que aquele questionamento, aquela dúvida, né, a falta de fé mesmo, quando você, puxa, será que Deus realmente me ama? Ele realmente está comigo? Por que ele permitiu tal coisa? Insatisfações com a realidade que você está inserido, descontentamento, murmuração, sabe? A pessoa que só reclama, ao invés de olhar para as bênçãos, tá tudo ruim, sabe? O trabalho está ruim, a igreja está ruim, o casamento está ruim, você não consegue olhar nada de bom naquela situação difícil que você está inserido. Se alguém pergunta para você, e aí, como está a vida? Sempre é problema, só fala as coisas ruins, ao invés de falar as bênçãos, os motivos de agradecer, os motivos de gratidão. Tudo isso gera doença. Só que a gente não para pensar, porque às vezes a gente está tão acostumado com esse fluxo, o meu jeito de ser, né? A gente às vezes sabe que comer açúcar faz mal, mas também comer açúcar causa câncer, mas também você permitir que o estresse fique ali no seu coração, a mágoa, a tristeza, sem você trabalhar, pode também gerar câncer. Também acontecem modificações genéticas. Só que a gente não pensa nessas coisas. E aqui eu queria trazer para vocês um exemplo mais claro do nosso sistema imunológico, para você entender melhor como funciona esse mecanismo. O sistema imunológico é um sistema de segurança maravilhoso que Deus colocou no nosso corpo, que ele tem o objetivo de nos proteger de adoecer. E ele é extremamente sensível e acurado. Por quê? Ele precisa perceber muito rapidamente quando chega um invasor, um vírus, uma bactéria ou uma célula começa a ter um desenvolvimento anormal, cancerígeno. O seu organismo, o seu sistema, ele precisa rapidamente resolver aquele problema. Então, para ele ser rápido, ele precisa ser muito sensível. Percebi aqui alguma coisa fora do comum, tenho que agir para eliminar, para essa pessoa não adoecer. E como ele é sensível a tudo isso, ele também é sensível às emoções, aos sentimentos e aos pensamentos. Eu não sei se você já percebeu, quando a gente está muito estressado, você passa por uma situação estressante, desgastante ou muito triste, você já percebeu que talvez no dia seguinte ou na semana você ficou gripado, com uma dor de garganta, adoeceu, uma dor de cabeça, uma enxaqueca? Isso é quase que comum entre a maioria das pessoas. Eu mesma, quando eu passo muito estresse, no dia seguinte eu já acordo com a minha garganta levemente inflamada. Por quê? A tristeza, ela abate o nosso sistema imunológico. Ela faz com que ele reduza a sua capacidade de perceber rápido que tem um invasor chegando. E aí, nesse momento, a gente fica vulnerável a desenvolver doenças das mais simples às mais graves. E aí, eu queria trazer para vocês esse texto aqui, muito interessante, de Ellen White, que fala assim: muito íntima é a relação que existe entre a mente e o corpo. Prestem atenção. Quando um é afetado, o outro o quê? Se ressente. O estado da mente atua muito mais na saúde do que muitos julgam. Muitas das doenças sofridas pelos homens são resultado de depressão mental, desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança. Todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar a decadência e a morte. Então, olha como é sério tudo isso aqui. Desgosto, sabe? Quando uma situação, às vezes, de família,
acontece, você fica assim com aquela sensação, puxa vida, algum filho que te traz um pesar, alguma situação de um parente próximo, seja no trabalho, qualquer coisa que você fica assim desgostoso com aquilo, e você permite que aquilo fique no seu coração sem trabalhar, sem buscar a ajuda de Deus para resolver, isso vai consumindo você, vai consumindo a sua vitalidade, a sua saúde, sem que você perceba. Isso aqui é um processo muito assim, lento, silencioso, e por isso que às vezes a gente não se atenta e que precisa cuidar disso. E olha só que fantástico esse texto aqui, eu gosto muito dele, e eu percebo que a gente medita pouco nisso aqui que a Ellen White fala, que 9 décimos, o que é 9 décimos? 90% das doenças originam-se aonde? Na mente. Enfermidades mentais prevalecem por toda parte. 9 décimos das doenças das quais os homens sofrem têm aí a sua base. Então, assim, 90% começa aqui. O resto, hábitos, maus hábitos, tudo aquilo que vocês já sabem. Mas você percebe que às vezes a gente enfoca demais nesses 10% e a gente esquece desses 90%. Ah, não vou cuidar disso aqui não. Estou ali há anos guardando uma culpa, um ressentimento de alguma coisa que aconteceu na minha vida. Ah, isso aí uma hora passa, deixa, um dia vai passar. Só que você não resolveu, você até parou de comer açúcar, passou a fazer exercício físico, mas aquela culpa, aquele ressentimento, aquela mágoa, ela está ali, ó, anos, 5, 10, 15, 20, 30 anos, um problema que você teve com alguém e não resolveu. Isso ali está formando a base das doenças. E aí eu pergunto para você mais uma vez, que tipo de pensamentos você tem cultivado? Peça para Deus trazer na sua mente aquilo que você precisa resolver hoje na sua vida. Meditar nos próximos dias, que tipo de pensamento você tem cultivado. E aqui eu quero trazer um breve testemunho, porque a gente não tem muito tempo, da minha vida. Há 3 anos, mais ou menos, a gente tinha ido para a colportagem, né? O Marlon foi chamado para fazer teologia, a gente entendeu esse chamado de Deus. Estávamos na colportagem para angariar recursos, né, para a gente se sustentar, porque ele tinha deixado o trabalho para estudar. E esse período da colportagem foi um período muito difícil para nós. E ali eu comecei a entrar numa crise existencial, porque a minha personalidade ela é mais introvertida, né? Eu tenho a tendência de guardar e sofrer por dentro do que explodir para fora. Então é uma tendência mais perigosa, né? Pessoas assim com essa característica tendem a adoecer mais facilmente. E aí nesse período eu estava tendo muitas lutas emocionais, e aí um dia eu estava na igreja, eu ajoelhei e falei: Senhor, eu não aguento mais ser assim. Eu quero que o Senhor me cure a minha mente, faça uma transformação completa na minha mente. Eu quero ser feliz, eu quero sorrir mais, eu quero ser uma pessoa mais alegre, eu preciso de ajuda. Faz uma cirurgia na minha mente. E aí no dia seguinte, eu acordei com uma dor terrível nas minhas pernas. Do nada, assim. Falei, nossa, o que é isso, né? Será que eu fiz muito exercício, não estava acostumada, sei lá, e machucou, aqui deu uma inflamação. E essa dor começou a piorar. E piorar, e piorar. Falei, vou no médico fazer um exame, né? Porque, sei lá, vai que é uma trombose, alguma coisa, eu não conseguia nem cogitar, porque assim, eu sempre cuidei muito da saúde, né? Há anos a gente busca ter um estilo de vida mais saudável. E aí, não sabia o que estava acontecendo, fui lá no hospital da cidade que nós estávamos, era interiorzinho de São Paulo. Os médicos não acharam nada, descartou a possibilidade de trombose, só que a dor ia piorando. E aí, junto com a dor, eu comecei a ter dificuldade de mover as minhas pernas. Aí o Marlon, ele tinha que me carregar no colo. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Vamos cancelar aqui, vamos para Campo Grande fazer uma bateria de exames para saber o que está havendo. E aí viemos para cá, chegamos no hospital aqui, o médico já me assustou, falou, ai, olha, com esses sintomas, você é uma moça jovem, pode ser um câncer ósseo, vamos fazer rápido aqui vários exames, e começou a investigar. E aí eu sei que me reviraram de ponta cabeça, fazendo exame daqui e ali, foram meses fazendo exame, minha mãe está aqui,
E ela sabe como essa fase foi difícil pra gente, porque eu tinha muitas dores, parecia que eram cacos de vidro entrando assim, aqui embaixo da minha perna. E não tinha explicação. Fazia exame, não achava nada, e investigava, não achava nada. Eu falando, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E daí foram aí, acho que uns 2 meses intensos de tratamentos naturais que eu comecei a fazer, que a gente conhece, de hidroterapia, geoterapia. Fiquei algum período na dieta crua, não muito tempo, mas fiquei um período na dieta crua, muito suco, muito tratamento natural, que a gente sabe que é excelente. Tirei tudo que era inflamatório da minha alimentação, fiquei bem estrita, bem rígida. E assim, melhorou, foi positivo por um momento, mas não curou. Não foi 100% eficaz. Por quê? Não era aí a base do meu problema. E aí, a gente voltou para São Paulo, né? Assim, eu continuava tendo dores, mas eu já estava um pouco melhor, mas ainda não tinha um diagnóstico, tinha outros sintomas bem ruins também que não melhoravam. E aqui nós achamos uma médica em Campinas. Um dos meus exames veio apontando um quadro de doença autoimune. Só que não se sabia que doença autoimune era. E daí, estou tentando lembrar a ordem dos fatos, que foi tanta coisa que aconteceu nessa época. Aí, ok, eu tinha na minha mente um possível diagnóstico, né, que eu pensava que poderia ser aquilo, mas eu não falava para os médicos porque eu queria que eles descobrissem, né, para não pensar que era coisa da minha cabeça. E aí, achamos uma médica em Campinas e eu orei, falei, Senhor, eu preciso de um diagnóstico, porque é muito angustiante você ter sintomas e você não saber de onde que vem, aonde tratar, sabe? Aquela coisa aparece no seu corpo, você fala, gente, o que é isso? O que está causando isso? De onde que vem isso? Eu prefiro saber, mesmo que seja algo grave, porque pelo menos eu sei a direção que eu vou tratar. Agora, você ficar numa incógnita é muito angustiante. E aí fomos numa médica reumatologista em Campinas, e aí ela pediu para mim alguns exames novos, exames diferentes, e aí apareceu alguns outros pontos, né, aspectos que ajudaram ela a fechar ali o quebra-cabeça. E aí foi em fevereiro de 2023, se eu não me engano, que ela pegou e falou assim, Inara, eu tenho uma possibilidade de diagnóstico na minha mente, eu acredito que você teve um quadro de lúpus, que é uma doença autoimune grave, mas o seu quadro é leve. Em comparação com todos os que eu já atendi, o seu quadro pareceu uma crise leve, que agora está mais ou menos sob controle. Vamos continuar investigando, né? E provavelmente você vai ter que começar um tratamento com medicações fortes e tudo mais. Você provavelmente, ela falou, você tem vontade de ser mãe? Na época eu não tinha vontade de ser mãe ainda. Eu falei para ela, olha, eu não tenho planos por hora. Ela falou, que bom, porque provavelmente você vai ter muita dificuldade de engravidar e se engravidar você vai perder. Então, assim, eu saí daquele consultório, meu Deus, né? Que angústia ao mesmo tempo de saber dessa situação, que pode ser de fato essa doença, mas ao mesmo tempo um alívio, porque agora eu sei o caminho que eu preciso trilhar para buscar a cura, ou pelo menos a remissão, né, da doença e dos sintomas. E aí, nesse período, depois de ir nessa médica, eu fiquei sabendo, não sei se vocês já assistiram aqui um testemunho que está no canal Terceiro Anjo, chama Quando as Pedras Falam. É de uma mulher que descobriu que também tinha uma doença autoimune, o lúpus. O quadro dela, infelizmente, era muito mais grave. E ela foi encaminhada para uma médica na Unicamp, que era uma reumatologista excelente, que já tinha lido os livros do Espírito de Profecia e tratava os pacientes dela com tratamento natural também da nossa igreja, unido ao convencional, né, da medicina. Falei, gente, eu estou lá pertinho de Campinas, eu falei, eu precisava achar essa médica, eu queria muito saber a visão dela, se eu realmente vou precisar usar esses corticoides, esses medicamentos fortes aqui que eu não queria, ou se existe alguma outra alternativa. Orei e consegui o contato da médica, fui atrás, consegui agendar uma consulta, ela atendia na época o meu plano de saúde também, e daí consegui marcar uma consulta online, ela estava morando em Vitória, no Espírito Santo. E assim, depois de conversar com ela, na experiência dela, ela disse que realmente ela também achava que era lúpus, né, pelos sintomas, pelos exames.
Mas ela disse, Nara, vamos fazer mais alguns exames, daqui a um mês eu quero te consultar novamente, e aí a gente vai decidir, de acordo com esses exames, se você vai começar o tratamento ou não. E aí, ok. Comecei aí com toda a força tratar de todas as formas que eu sabia, estudei muito sobre o assunto de doenças autoimunes, porque eu gosto dessa área, né, da saúde, de estudar, de pesquisar. E aí, um dia eu estava orando, falando, Senhor, eu já tentei de tudo da parte que eu sei, né, da nutrição, dos bons hábitos, eu continuo com dores, sintomas, eu não sei mais o que fazer. Tem alguma coisa que eu ainda não busquei, que o Senhor quer me ensinar? E aí, eu lembro que nessa época eu postei no Instagram, contando, né, para as pessoas que estavam orando por mim, que eu tinha descoberto um diagnóstico, que é uma coisa assim que eu tenho dificuldade de expor questões pessoais nas redes sociais, eu não gosto muito de fazer isso, mas eu achei que poderia ser uma forma de, no futuro, testemunhar. E daí uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim, Inara, eu tenho uma doença autoimune que chama vitiligo, eu assisti os vídeos desse médico aqui, eu não precisei fazer nenhum tratamento, eu só apliquei o que ele falou nesse vídeo, que ele ensinou, e a minha doença simplesmente parou de avançar. E eu queria te mostrar, pode ser que ajude você também. E aí, gente, eu peguei aquilo como se fosse assim, um bálsamo e comecei a devorar os vídeos desse médico. Ele é um médico da nossa igreja adventista, e ele começava a falar sobre a origem das doenças autoimunes. Ele contava o testemunho dele, que tinha doença de Crohn desde pequeno, que é uma doença autoimune também intestinal, e que gera muito sofrimento e tudo mais, e ele conseguiu estagnar a doença e nunca mais ter nenhum efeito disso. E assistindo esses vídeos, eu comecei a aplicar, né, os conhecimentos, os aprendizados na minha própria vida, no dia a dia, coisas simples, que a gente vai ver daqui a pouco o que era. E aí, passou alguns dias, algumas semanas, até que um dia eu acordei e falei para o Marlon assim, amor, fazem 3 dias que eu não sinto dor na minha perna. A dor realmente desapareceu. Eu já tinha acostumado a viver com dor, eu já tinha desistido daquela dor desaparecer. Eu não sinto dor, eu não sinto mais aquela fadiga, aquela fraqueza que eu não conseguia fazer nada em casa, coisas simples, né? Eu só queria ficar deitada de cama. E eu estou me sentindo muito bem. Repetimos todos os exames, voltei no retorno com a médica, e a médica olhou os exames e falou, Inara, o que você fez de diferente da última consulta? Falei, olha, eu tentei aplicar, né, algumas coisas que eu aprendi de um médico e cuidando dos hábitos, né, eu já busco ter uma alimentação mais saudável, um estilo de vida mais saudável, e eu tenho me sentido muito melhor. Ela disse assim, então continue o que você está fazendo, porque aqui eu não vejo sinal de doença mais nos exames. A doença entrou em remissão, e você não vai precisar tomar remédio. Ela falou, viva a sua vida como se você não tivesse essa doença. Seja feliz, continue fazendo isso, e eu espero que eu não precise te ver tão cedo. E aí eu fiquei assim, meu Deus, que bênção, né? Eu não conseguia acreditar, porque é tão simples que eu duvidava de que faria diferença na minha vida. E aí as pessoas chegam para mim e perguntam assim, Inara, eu soube que você tem essa doença, eu queria saber que detox que você fez, que dieta especial você fez que ajudou você a melhorar? Porque, né, eu tenho um conhecido, tal, que está assim, eu queria passar para ele a dieta, tal. Falei, gente, sabe o que eu fiz? Comecei a viver uma vida substituindo meus pensamentos, meus sentimentos e minhas atitudes com relação às circunstâncias que vinham sobre mim. Como isso? De forma mais prática. Eu comecei a cultivar mais a gratidão, que é uma coisa que eu fazia muito pouco. Eu tinha muita tendência de murmurar, reclamar. Ai, tá ruim isso aqui, não gosto, não tá bom, sabe? Eu tinha muito isso no meu jeito de ser. E aí, olha que interessante esse estudo aqui. Estudos comprovam que pacientes que demonstravam mais gratidão indicavam níveis menores de biomarcadores inflamatórios. A doença autoimune, basicamente, o mecanismo dela é inflamar.
como o meu era lúpus, é uma inflamação sistêmica, né, de órgãos, juntas, não tinha, claro, eu tive uma leve inflamação no coração e nas juntas dos pés e do joelho, né? E aqui a gratidão, olha que interessante, ela reduz a inflamação. A gente fala muito que uma alimentação saudável reduz a inflamação, mas a gratidão também reduz a inflamação, por incrível que pareça. Aqui, níveis menores de biomarcadores inflamatórios responsáveis por mostrar os níveis de inflamação no organismo. Além disso, foram analisados a melhora na qualidade do sono, o bom humor e menos cansaço. Então, olha o efeito que você ser grato tem sobre a sua vida. O que eu fiz? Eu peguei o bloco de notas do celular e coloquei o título assim, Motivos para agradecer. E aí, cada dia, final do dia, eu colocava lá, eu escrevia, hoje eu consegui caminhar sem dor, consegui lavar uma louça, fiz uma comida, consegui dormir uma noite inteira sem precisar de remédio. Detalhe, nesse período, junto com a doença, veio assim, uma crise de ansiedade muito forte sobre mim. Crise de ansiedade, síndrome do pânico, fiquei com início de depressão, tudo veio à tona. E vocês lembram que eu tinha pedido para Deus a cura da minha mente? E aí parece que Deus pegou, chacoalhou, fez um turbilhão para vir mostrar para mim, ó, é tudo isso aqui que tem dentro de você, então vamos começar a consertar uma coisa de cada vez. E aí, essas pequenas coisinhas, o simples fato de poder dormir, de, sabe, fazer coisas básicas do dia a dia que às vezes que eu não agradecia, não prestava atenção, começaram a me trazer felicidade. Sorria. Eu comecei a buscar sorrir mais. O ânimo, a esperança, a fé, a simpatia e o amor promovem o quê? Saúde e prolongam a vida. Olha só, longevidade. Um espírito contente, animoso, é saúde para o corpo e força para a alma, mente. E a Bíblia já dizia para nós, né, que o coração alegre, ele é o quê? Um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Eu canto essa musiquinha para minha filha e ela fica super feliz, que o coração alegre, ele realmente faz diferença para a gente. E louvar. Eu não tinha o hábito de ficar cantando sozinha em casa, eu cantava na igreja, mas não tinha o hábito de louvar no cotidiano. Ellen White fala que o canto, ele é uma arma que nós podemos empregar sempre contra o desânimo. Ao abrirmos assim o coração à luz da presença do Salvador, teremos saúde. Cantar, louvar traz saúde, é um remédio e a bênção de Deus. Então, olha o que nós falamos aqui, ser grato, sorrir e cantar louvores a Deus. Você já parou para pensar que essas três coisas são remédios poderosos contra doenças das mais simples, das mais graves? Eu nunca na minha vida imaginava que essas simples coisinhas fariam tanta diferença na minha saúde. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é o quê? Morrer aos pouquinhos. Mas e aí, Nara? A minha vida tem tantos problemas, eu vivo situações que você nem imagina. E não é fácil sorrir. E eu entendo vocês, porque depois de todo esse período, né, da minha vida, depois que eu engravidei, Deus fez esse milagre de eu ter engravidado, ter tido uma gravidez maravilhosa. Logo após que o neném nasceu, quem estava aqui no primeiro dia, acho que escutou o testemunho, né, que o Marlon falou, a gente passou por uma série de situações muito difíceis. Eu falo para vocês, foi bem difícil aplicar tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, quando a minha filha estava lá na UTI, durante o meu parto. Foi difícil lembrar que eu tinha que sorrir, que eu tinha que ser grata, que eu tinha que cantar. Mas quando... Aí que vem a questão, já estamos encerrando, estou no último ou penúltimo slide. Quando a situação da vida é difícil demais para a gente sorrir, se alegrar, é o médico dos médicos que a gente precisa buscar. Porque a Bíblia diz que na sua presença há plenitude de alegria. Então, se está faltando alegria, se as circunstâncias da vida estão difíceis, na presença de Cristo há plenitude de alegria. Vamos ler então. O amor difundido por Cristo, por todo o ser, ele é o quê? Um poder vitalizante. O amor de Cristo traz vida, é vitalizante. Todo órgão vital, o cérebro, o coração, os nervos, esse amor
toca, transmitindo cura. Por ele são despertadas as mais altas energias do ser para a atividade. Ele liberta a alma da culpa e da dor, da ansiedade e do cuidado que consomem as forças vitais. Vem com ele uma serenidade e compostura. Ele implanta na alma uma alegria que coisa alguma, não importa a circunstância difícil que você viva, e eu também, pode destruir. A alegria no Espírito Santo. A alegria que comunica saúde e vida. Então vejam bem, buscar o Espírito Santo, buscar a Cristo, o amor dele, traz saúde e vida para a gente. A influência do Espírito de Deus é o quê? O melhor remédio. A gente ouve falar de muitos remédios naturais, mas o Espírito Santo, ele é o melhor remédio. E quando eu digo essas coisas, eu não estou anulando, perceba aqui, eu sou formada em nutrição. Eu trabalho aí há um tempo ajudando as pessoas, aconselhando elas a terem bons hábitos de estilo de vida. Então, meu intuito aqui não é falar contra os bons hábitos de saúde, mas é a gente fazer uma união das coisas, entendeu? A gente saber que precisamos sim cuidar dessa parte, fazer os tratamentos, cuidar dos nossos hábitos, mas não nos esquecermos dessa questão, de cuidar da nossa mente e lembrar que a parte espiritual ela é fundamental nesse processo de cura. E que buscar o Espírito Santo, pedir por ele, também é um remédio. E o melhor remédio que pode ser recebido por um homem ou uma mulher doentes. O céu é todo saúde. E quanto mais plenamente forem compreendidas as influências celestiais, tanto mais certa será a recuperação do crente enfermo. Então, buscar a cura de doenças também é algo espiritual. Também a gente precisa lembrar que a gente tem um Deus que ainda cura, ele faz milagres. A gente precisa fazer uso disso. E para finalizar, recuperar a identidade na palavra de Deus é o caminho mais eficaz para a cura de qualquer doença. Quando eu digo recuperar a identidade, tudo aquilo que a gente foi perdendo, que a gente viu no começo, é você ir buscando escolher a voz do Criador e não do enganador, unido a tudo isso que nós vimos aqui. E aí você vai estar com a ajuda de Deus, preservando a sua saúde completa por mais tempo. Tá ok? Então acho que foi isso aqui. Vamos orar para finalizar. Oremos. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de a gente aprender mais sobre o que o Senhor espera para cada um de nós. Pai, o Senhor sabe que não é fácil, nem sempre na vida a gente tem vontade de sorrir, de se alegrar, principalmente quando a gente perde pessoas que a gente ama, a gente faz pessoas que a gente ama sofrer, ou elas nos fazem sofrer. Quando a gente passa por situações catastróficas, difíceis, é tão difícil colocar em prática, Pai, tudo isso aqui que nós lemos, mas nós lemos também que é possível pelo seu poder, que se nós pedirmos pelo Espírito Santo, ele será o nosso bálsamo, o nosso remédio, e que na presença de Cristo existe plenitude de alegria. Então ajude, Pai, nós, a quando faltar, quando for difícil demais a gente fazer tudo isso aqui, que a gente busque na fonte, Pai, na fonte do amor, na fonte da alegria, da paz, do descanso que é Jesus. Ajuda-nos neste dia, dá-nos a sua cura, Pai, completa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você gostou deste conteúdo? Temas como este precisam alcançar ainda mais pessoas, especialmente no tempo em que estamos vivendo. Por isso, curta, comente e compartilhe. Com a sua ajuda financeira, podemos continuar produzindo conteúdo como este e alcançar ainda mais vidas. Acesse pelo QR Code na tela ou pelo link na descrição desse vídeo. Que Deus o abençoe.